E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, peço que você se inscreva, assista esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Eu ainda tô um pouco rouca, então espero que vocês não se incomodem com isso. Então mesmo assim eu vou continuar trazendo os casos por aqui. Então é isso, bora logo pro vídeo. Frances Marion Parker nasceu no dia 15 de outubro de 1915 em Los Angeles, na Califórnia. Ela era filha do casal Perry Marion Parker, um banqueiro muito conhecido na região, e Geraldine Hazel. Tinham como os irmãos Perry Willard Parker, que era 8 anos mais velho, e uma irmã gêmea chamada Marjorie Ellen. As gêmeas estudavam no colégio Mount Vernon Jr., na mesma cidade onde moravam. No dia 15 de dezembro de 1927, quando ambas tinham 12 anos, um homem entrou na escola se apresentando como Sr. Cooper. Ele era bem apresentado, bem vestido, falava muito bem e foi diretamente falar com a secretária, Srta. Mary Holt. O homem procurava pela garota do Sr. Parker, dizendo que era um empregado do Perry Parker, pai das gêmeas. Ele disse também que o Parker tinha sofrido um terrível acidente de carro e que precisava levar a sua filha. A secretária então perguntou qual das filhas, e o homem, que até então mostrou até surpreso por não saber que se tratava de duas, respondeu a Marion. Então, a Marion foi com esse homem, enquanto a Marjorie ficou na escola. Enquanto saía, o homem disse a Marion: "Não chore, garotinha, eu vou te levar para o seu pai." Eles entraram então em um cupê e foram embora. Porém, Marion não voltou, e na verdade não existia acidente algum. Quando a Marjorie voltou para casa sozinha e a família estranhou, a mãe então entrou em contato com a escola, com seus amigos, e ninguém sabia o paradeiro da garota. Até que eles receberam um telegrama dizendo: "Não faça absolutamente nada", até receber uma carta de entrega especial. Logo depois, eles receberam um segundo telegrama dizendo: "Marion, segura, use o bom senso, interferência em meus planos é perigoso." O telegrama foi assinado em nome de George Fox. Outras cartas também foram sendo recebidas e assinadas com palavras aleatórias, como destino, raposa e morte. A polícia foi acionada e, em investigação com a escola, colheram a descrição do tal homem. Segundo os funcionários, era um homem branco de 25 a 30 anos, utilizando um sobretudo marrom, sapatos pretos e chapéu escuro. Todos os policiais foram acionados para trabalhar no caso, e o desaparecimento chamou a atenção de toda Los Angeles. No dia seguinte ao sumiço, outra carta chegou ao local. Nessa carta, o sequestrador pedia 1.500 em certificados de ouro, que era como o dinheiro era representado na época, algo que hoje seria equivalente a $25.000. Eles recebiam diversas cartas e em uma delas, Marion escreveu: "Papai, por favor, faça o que esse homem disser, ou ele vai me matar." As cartas assinadas por Raposa deram instruções de onde o resgate seria feito e onde o dinheiro seria entregue. Tudo aconteceria na madrugada do dia 16 de dezembro. O Perry então registrou cada nota do dinheiro que seria entregue para que futuramente conseguissem rastrear os criminosos. Naquela noite, o sequestrador percebeu que o Perry não estava sozinho. A polícia estava monitorando Perry durante as várias horas em que ele estava no local marcado, esperando pela troca, ou seja, o sequestrador não apareceu. No dia seguinte ao combinado, chegaram mais cartas na casa de Perry, dizendo que Marion havia perguntado por que o seu pai não a ajudou. Ele disse também que tinha armas e que não tinha medo de usar, e que até agora ele não deu outra alternativa. E disse também para que ele esperasse que ele ligaria naquela tarde. Então, às 19h35, o sequestrador ligou para o Perry, dizendo para que ele deixasse a polícia fora disso e que levasse o dinheiro até um ponto específico de Los Angeles. Mais uma vez, o Perry foi até o local marcado, levando o dinheiro combinado. Um carro então parou próximo ao carro do Perry. O motorista estava com o rosto coberto e uma arma na mão. Perry perguntou então da sua filha se ela estava bem,
e a viu sentada, praticamente deitada, no banco de carona. O criminoso disse que ela estava dormindo, pegou o dinheiro, engatou a marcha no carro e então, antes que ele acelerasse, ele disse algo do tipo: "Aí está sua filha", e jogou a Marion para fora do carro, acelerando e indo embora logo em seguida. O Perry correu então para pegar sua filha, que acreditava até então que estava dormindo ou dopada, e percebeu que na verdade ela já estava morta há algum tempo. A Marion estava pálida, com o seu corpo enrijecido e não tinha mais seus membros. Seus braços e pernas haviam sido amputados. Naquela noite a perícia foi feita e comprovado que ela estava morta há pelo menos 12 horas. Os seus membros foram cortados e ela havia sido estripada. Além disso, seus olhos estavam mantidos abertos com cordas de piano, para parecer que ela estava viva, e dentro dela foram colocados tecidos, toalhas, para mostrar como se ela estivesse bem. Não houve sinais de agressão sexual. No dia seguinte, seus membros foram encontrados embrulhados em um jornal com sangue na Elysian Park. Um homem encontrou e chamou a polícia, que confirmou então ser da Marion. Nesse momento, o foco principal da polícia era descobrir quem era o criminoso, ou os criminosos, quem estava envolvido na morte dessa jovem. Inclusive, uma recompensa no valor de $100.000 foi oferecida em troca do sujeito, vivo ou morto. Mais de 20.000 pessoas trabalhavam como voluntários na busca pelo assassino. A mídia foi informada inclusive dos piores detalhes de como o corpo foi encontrado, e com isso muitas pessoas temiam por seus filhos e queriam justiça. Um dos suspeitos era um jovem chamado William Edward Hickman. Ele havia sido condenado por falsificar cheques roubados em 1927, e ele trabalhava como mensageiro no First National Bank. Ou seja, ele havia sido preso após depoimentos do Perry, que, como eu disse, era um banqueiro famoso da época. Ele foi atrelado como principal suspeito, porque uma das cartas foi endereçada com 2518 Birch Street, Alhambra, endereço onde William morava com sua mãe um ano antes. Além disso, no corpo da Marion foram colocadas algumas toalhas, como eu disse, que tinha escrito Bellevue Arms. Um conjunto de apartamentos onde a polícia foi investigar encontrou um homem chamado Donald Evans, que até se encaixava na descrição do sequestrador, mas como não tinha nenhuma prova, ele foi liberado e desapareceu. Porém, tempos depois a polícia descobriu que o tal apartamento havia sido alugado para William Hickman. Uma das pistas era que um frentista relatou ter visto William dirigindo um carro Hudson sedã verde. Todas as provas apontavam para o sujeito, que havia desaparecido completamente. Até que no dia 22 de dezembro de 1927, alguns policiais estavam fumando em sua pausa em Echo, no Oregon, e um carro, então, Hudson verde, passou por eles. Um dos policiais, chamado Lee Allen, dirigiu até que chegou ao lado do carro e reconheceu William. Os policiais apontaram a arma, deram voz de prisão e William parou, sem relutar. Imediatamente, ele admitiu o sequestro de Marion e atribuiu o assassinato a um amigo chamado Andrew Kramer, que estava preso no dia do crime. William foi taxado como um homem frio, não mostrou nenhuma sensibilidade no caso, e inclusive riu quando disseram que o pessoal da Califórnia o queria vivo ou morto. Ele ainda perguntou em tom de deboche se o que ele fez foi pior do que Leopold e Loeb, que mataram um jovem de 14 anos antes. William escreveu a sua confissão em 19 páginas, alegando que não tinha nenhum motivo aparente, só precisava de dinheiro porque ele queria começar a sua faculdade. Ele disse também que já havia conhecido Marion antes mesmo, quando ela foi acompanhar o seu pai no trabalho, e inclusive só a matou quando ela o reconheceu. Segundo William, ele só desmembrou o corpo para ficar mais fácil de reconhecer, mais fácil de esconder, e que teria então colocado as toalhas em seu corpo porque sabia que o pai não pagaria por uma filha morta, então tentou ao máximo parecer que ela estivesse viva. Ele foi preso e seu julgamento começou no dia 25 de janeiro de 1928. Na época, a inocência por insanidade estava começando a ser usada na Califórnia, e a sua defesa focou nisso. Focou tanto que inclusive William começou a se mostrar fora do comum, falando sozinho, dizendo que ouvia vozes e coisas do tipo. Mesmo tendo um grupo de profissionais e pessoas que testemunharam dizendo que ele era louco, o promotor encarregado do caso contratou o seu próprio grupo de profissionais da saúde mental, que alegaram que William estava completamente são e que estava mentindo.
Foram descobertas provas também, conversas de William com outro preso, onde ele dizia que precisava ter um ataque no tribunal para parecer louco. No dia 9 de fevereiro, William foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e foi condenado à forca pela morte de Marion Parker. Em seus últimos dias, ele falou bastante sobre como foram os últimos momentos de Marion. A sua última refeição foi um frango e o seu último desejo foi ouvir discos em uma vitrola. Ele chorou, inclusive, lendo a carta de sua mãe, e disse que se ele não fosse enforcado, não deviam enforcar mais nenhum outro homem, já que seu crime foi um dos mais horríveis da história. Então, no dia 29 de outubro de 1928, William foi levado pelo carrasco da prisão de San Quentin, que colocou um capuz preto sobre sua cabeça, a corda em seu pescoço, que inclusive estava muito frouxa para matá-lo. William demorou 14 minutos, sendo estrangulado até que fosse declarado morto. Após tudo isso, a família Parker seguiu sua vida lamentando pela morte de Marion, mas sem nunca aguardar ódio de ninguém envolvido no crime. Muitas pessoas inclusive criticaram a escola, os funcionários, e o Perry sempre pediu para que não os envolvessem nisso. A Marjorie Parker, irmã da Marion, cresceu, se casou, teve sua família, filhos e morreu aos 71 anos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você for novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E pode deixar também uma sugestão de caso para eu trazer aqui para vocês. Então é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.